Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Munhoz, sou oncologista clínico e é um prazer estar aqui com vocês participando da cobertura do módulo de tumores cutâneos e sarcomas na ESMO 2020 com Oncologia Brasil. Nessa cobertura eu vou falar um pouquinho sobre um estudo que avaliou a imunoterapia em subtipos raros de sarcoma, um estudo que foi apresentado pelo Jean-Yves Blé na sessão oral de sarcomas e que justamente buscava avaliar o impacto do pembrolizumab em histologia selecionada de sarcoma. Esse foi um estudo que partiu da nossa eterna busca por um lugar para a imunoterapia nos sarcomas, entendendo que talvez subgrupos selecionados desse universo de mais de 100 entidades, que é representado pelos sarcomas em geral, pudesse ter algum benefício maior com o uso da imunoterapia, uma vez que os dados ainda, pelo menos na população geral, são algo desanimadores. Então, esse foi um estudo conduzido pelo grupo francês, um estudo de fase 2, não randomizado, aberto, que buscou justamente avaliar a eficácia de imunoterapia em sarcomas raros, e aí não houve uma definição precisa de sarcomas raros, mas como vocês vão ver na casuística, obviamente são tumores de fato muito incomuns e que fogem um pouquinho àqueles que foram incluídos nos estudos já publicados de imunoterapia, tanto com nivo quanto com pembro e pinivo, em sarcomas em geral. O desfecho primário do estudo era a taxa de resposta objetiva e desfechos secundários incluíam aí taxa de benefício clínico, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, melhor resposta, duração de resposta e, naturalmente, a segurança. Esse foi um estudo que incluiu no total 81 pacientes, 24 deles com diagnóstico de cordoma, 14 com diagnóstico de sarcoma alveolar de partes moles, 5 com diagnóstico de sarcoma desmoplásico de células pequenas redondas e azuis, e 6 tumores rabdoides com perda de SMARCA1. Naturalmente, dentre esses 81, havia ainda outros 32 pacientes com histologias incomuns, incluindo aí sarcoma de células claras, sarcoma epitelioide, angiosarcomas e sarcoma intimal, enfim, entidades de fato selecionadas para compor uma coorte de sarcomas raros e que em muitos cenários permanecem como doenças órfãs. A mediana de ciclos desses pacientes foi 6, 3/4 dos pacientes descontinuaram o tratamento prematuramente, depois de uma mediana de 4 ciclos, ressaltando aí ainda a limitação que a gente tem do ponto de vista de eficácia da imunoterapia, até ressaltado ou transparecido por essa descontinuação precoce. Mais uma vez, dados algo desapontadores com imunoterapia em sarcomas, nenhuma resposta completa observada, taxa de resposta parcial no endpoint primário, que era a taxa de resposta em 84 dias, de apenas 6%, subindo para 15% de taxa de resposta objetiva, se nós avaliarmos a melhor resposta obtida ao longo do tratamento. Então, em resumo, um estudo de fase 2 que demonstrou uma melhor taxa de resposta objetiva de 15% em sarcomas raros. Naturalmente, houve uma grande variabilidade em função dos subtipos de sarcomas, se somando à literatura já disponível, aparentemente, uma evidência um pouco maior para o uso de imunoterapia no sarcoma alveolar de partes moles. Nesse subgrupo de pacientes, que perfazia aí perto de 14 indivíduos, uma taxa de resposta objetiva com pembrolizumab de 35%. Em segundo lugar, os tumores rabdoides com mutações de SMARC, 33% de resposta objetiva nesse subgrupo, e também alguns dados apontando um benefício para sarcoma epitelioide com perto de 20% de resposta objetiva. Na população geral, a mediana de sobrevida livre de progressão foi de 7,9 meses e de sobrevida global de 19,7 meses. Naturalmente, é importante pesar a história natural desses sarcomas nas curvas de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, quando a gente faz a subanálise por histologias. Cordomas, por exemplo, sabidamente, sobretudo os cordomas convencionais, têm um curso mais indolente, mais lentas progressões, e isso se traduz nas curvas de sobrevida. A mesma coisa vale para o sarcoma alveolar de partes moles, e dado que é um estudo não comparativo, ou seja, um estudo de braço único, é difícil distinguir o que é de fato efeito da imunoterapia daquilo que é história natural dos sarcomas. Então, em resumo, esse estudo do grupo francês buscou avaliar a eficácia do pembrolizumab em subgrupos selecionados incomuns de sarcomas que permanecem como doenças raras, demonstrando aí talvez um impacto maior no sarcoma alveolar de partes moles e em tumores rabdoides com mutação de SMARCA4 e, em menor grau, no sarcoma epitelioide. É fundamental contextualizar esses resultados e colocá-los em perspectiva, tendo em vista outros estudos publicados e que avaliaram o uso da imunoterapia em sarcomas.
Nós temos, nesse sentido, o estudo SARC-028 e o estudo de nivolumab, só que nesses estudos havia uma representação maior de histologias que talvez tenham um benefício um pouco mais significativo, sobretudo como o sarcoma pleomórfico de alto grau, que talvez desponte junto com o sarcoma alveolar como uma entidade potencialmente mais imunossensível, mas merece menção especial o grupo do sarcoma alveolar de partes moles. Esse estudo se soma, por exemplo, ao que nós já tínhamos de evidência de pembrolizumab e axitinib, mostrando que o sarcoma alveolar de partes moles é um subgrupo que talvez mereça uma atenção especial e no qual talvez a imunoterapia tenha um local, um espaço para o tratamento, lembrando que esse é um subgrupo que permanece como uma entidade órfã. Então, em resumo, ao meu ver, os dados do estudo de pembrolizumab em sarcomas raros ainda um pouco desapontadores, mas que traz aí evidências para o uso, talvez, de imunoterapia, sobretudo em pacientes com sarcoma alveolar de partes moles e em tumor teratoide rabdoide com presença de mutação de SMARCB1 e SMARCA4, ou seja, tumores que tenham perda de IN1. Foi muito bem documentado, sobretudo em pacientes pediátricos, uma associação entre o SMARCB1 e a perda de N1 como uma modulação, um papel modulador da resposta imunológica e uma associação entre a perda de N1 e uma expressão de PDL1, sugerindo que, de fato, talvez nesses tumores rabdoides com alterações de SMARCB1, perda de N1, você tem um espaço para exploração de imunoterapia. Então, em resumo, esses foram os achados desse estudo do grupo francês avaliando o pembrolizumab em subgrupos raros de sarcoma. Fiquem ligados aqui no Oncologia Brasil, nós teremos mais dados tanto de tumores de pele, sarcomas e outros tumores sólidos, tanto na forma de vídeos, textos e, ao final dessa cobertura, um debate com os diferentes coordenadores de área, tentando trazer para o nosso dia a dia aquilo que de fato tem um impacto na nossa prática clínica. Obrigado a todos, até a próxima.